Governo revoga a norma de monitoramento do Pix, está aí o destaque para você. Depois de uma reunião com o presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que a medida estava revogada. O anúncio saiu ontem. A instrução normativa determinava que os agentes de meios de pagamento, como operadoras de cartão de crédito e bancos, deveriam repassar para a Receita informações sobre transações de pessoas que movimentassem mais de R$ 5.000 por mês, mas agora isso foi revogado. 8 horas, 1 minuto pelo horário de Brasília. E por causa dessa bagunça toda, tem muito comerciante cobrando taxa extra do cliente quando faz uma venda, cliente que quer pagar com Pix, imagina? Isso começou depois da enxurrada da fake news que passou a disseminar mentira de que o governo passaria a taxar as transações via Pix. Vamos falar sobre isso com Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do Procon de São Paulo. Luiz, prazer recebê-lo, bom dia para você, muito obrigado pela presença. Vou te perguntar logo de cara sobre os impactos que um comerciante pode ter, que um empresário pode ter, que um empreendedor pode ter ao embarcar numa fake news dessa. Que olha só a consequência que tem. Você mancha a sua reputação diante do cliente, está sujeito à multa do Procon, não é isso? Exatamente. Bom dia, Rafael. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos os telespectadores. A cobrança de taxas para pagamento via Pix é uma prática abusiva. O comerciante, o fornecedor, deve ter clareza sobre isso. Caso o consumidor seja vitimado, cobrado dessa taxa, ou ter conhecimento que algum comércio está fazendo isso, ele pode e deve fazer uma denúncia ou uma reclamação no Procon do seu estado, do seu município. Imediatamente, o comerciante, este fornecedor, ele será notificado. Ao final do processo, ele pode até ser multado, a depender do seu faturamento, num valor de até 13 milhões de reais. Então, fornecedor, tenha realmente cuidado com o que você está fazendo. Você pode ser penalizado pelo Código de Defesa do Consumidor e mais, você pode ser, então, perder aquele consumidor que você tinha no seu dia a dia por embarcar nessa furada de cobrança de Pix. E aí uma pergunta em relação ao efeito também das fake news num eventual processo aí de penalização desse estabelecimento. Eu por acaso, eu estava no estabelecimento ontem, quando teve o anúncio da revogação do estabelecimento comercial, e falaram, nossa, então a gente não vai mais precisar pagar mais não vai ser cobrado pelos Pix, né? Olha só. Disseminadíssima. Assim, eu falei, não, mas não é isso, não ia cobrar mais. E aí a pessoa me falou, mas você tem certeza? Eu estava me precavendo aqui. E aí, queria te perguntar, para o próprio estabelecimento, se um consumidor vai lá no Procon e fala, olha, estão me cobrando a mais, e o estabelecimento fala, mas é porque eu estava me precavendo. A fake news é uma ferramenta, um ato que ele pode usar na sua defesa? Como é que funciona essa relação para o Procon de entender as informações que estão circulando e como isso impacta a tomada de decisão dos empreendedores? Não, Mariana, infelizmente, claro, a regra é clara, o Código de Defesa do Consumidor é claro, é uma prática abusiva. Fake news não pode em nenhum momento ser utilizado como defesa, ainda mais em detrimento, em prejuízo ao consumidor. Por isso que é muito importante o papel da imprensa, a gente agradece desde então que o Procon do Estado de São Paulo agradece o espaço da Times, CNBC, justamente para reforçar isso ao consumidor. O consumidor não pode ser prejudicado e o fornecedor utilizar fake news em sua defesa. Afinal de contas, é dinheiro, e dinheiro é escasso e damos muito valor ao consumidor, a esse recurso, e por isso que é muito importante denunciar, fazer reclamação junto ao seu Procon do Estado, do seu município, para reforçar o seu direito enquanto consumidor. E quem, por exemplo, tem um comércio e tem dúvida, também pode perguntar para o Procon, né? Entrar em contato para tirar essa dúvida, empreendedor, justamente para não cair numa armadilha como essa, né? Sim, o Procon ele deve fornecer não só educação financeira, orientação ao consumidor, mas também aos fornecedores. Tem dúvida? Procure o Procon. Nosso papel é harmonizar justamente a relação entre consumidores e fornecedores. Claro, sempre protegendo, defendendo o consumidor, mas harmonizar essa relação. Temos no nosso site aqui, Procon do Estado de São Paulo, aproveitar o espaço procon.sp.gov.br, um espaço exclusivo para fornecedores. Inúmeras dúvidas, pode encaminhar dúvidas também por e-mail, todas elas são sanadas. Então, fornecedor, não entre nessa barca, defenda o seu consumidor.
E nesse episódio específico das fake news em relação à medida proposta e agora revogada sobre o Pix, vocês tiveram um aumento de reclamações? Como é que já foi o efeito do ponto de vista do PROCON? Tem dados em relação a isso? Não tivemos aumento de reclamação, aliás, não tivemos reclamações com relação a isso. Tivemos consultas justamente tanto de consumidores e de fornecedores sobre essa prática, enfim, o que pode ou o que não pode ser feito com relação à cobrança pelo meio de pagamento sobre o Pix. Luiz, houve outros episódios no passado de fake news que acabaram provocando um imbróglio semelhante ao que a gente está vendo hoje? E se sim, que exemplos que você citaria? Olha, Rafael, não me recordo exatamente, eventos anteriores de fake news, mas infelizmente numa sociedade tão interligada, fake news é um elemento importante e o consumidor deve ter cautela ao entrar nessas ondas que infelizmente pode ocasionar prejuízos. Por isso que a informação, a educação é fundamental tanto para o consumidor quanto para os fornecedores, Rafael. E a gente já assistiu, enfim, acho que todo mundo tem alguma experiência em algum momento de ver alguns consumidores que assumem o PROCON como uma ferramenta, né? E às vezes num debate com algum estabelecimento fala, eu vou denunciar para o PROCON, ou alguma conversa fala, eu vou pegar o PROCON, né, para trazer aqui. Isso, de alguma maneira, é um reforço da credibilidade institucional, né? Esse acionamento, essa relação do PROCON com a população, vocês sentem que o crescimento das redes sociais, essa maior interligada, essa ação toda interligada que você falou, reforça ou fragiliza? Como é que você sente que está essa relação do PROCON enquanto de fato, uma ferramenta mesmo, um instrumento de poder aí por parte dos consumidores? Reforça cada vez mais, só tem mudado, ao longo dos anos essa relação. Hoje o comércio digital, a mídia social, as redes sociais, mudou um pouco a nossa relação com o consumidor. Continuamos fortemente com o atendimento presencial, é fundamental, mas essa relação com o consumidor, ela tem mudado justamente para o comércio eletrônico, para as redes sociais e justamente temos focado essa fiscalização fortemente no comércio eletrônico e também nas redes sociais, Mariana. Agora a gente está... Mari quer fazer uma pergunta relacionada a isso, Mari? Não, eu ia perguntar sobre a equipe do PROCON, o que mudou também do ponto de vista da rotina de vocês, assim, em relação a essa migração, porque você acabou de mencionar que é um contato mais e uma verificação, uma regulamentação dentro da questão mais digital. Bom, nós atuamos em todas as frentes, não só no presencial, mas também nesse comércio eletrônico, e a equipe tem se adaptado justamente a essa nova realidade. É uma realidade que, enfim, não vai mudar, então vai crescer cada vez mais. O comércio eletrônico veio para ficar, veio para crescer cada vez mais, e justamente estamos nos adaptando justamente nessa nova realidade para atender o consumidor, o cidadão, que é a nossa finalidade principal. Agora a gente está em janeiro, um mês mais calmo, mais tranquilo, mas em dezembro todo mundo sai para ir em shopping, para ir em mercado, fazer compra e tal. Queria saber qual foi o balanço de vocês em relação a dezembro de 2024 sobre as principais queixas, reclamações dos consumidores que chegaram a vocês do PROCON. Olha, são inúmeras queixas das mais variadas possíveis, desde a oferta que não foi atendida pelo fornecedor, a questão do pagamento também tem sido uma constante com relação à reclamação do consumidor, questão de troca de produtos com defeito, sem defeito, tudo isso o consumidor muitas vezes não tem conhecimento dos seus direitos, muitas vezes trocas de produtos sem defeito é uma graciosidade do fornecedor para fidelizar aquele consumidor. Então, muitas dessas reclamações têm a ver com isso, questão de troca, questão de não entrega de produto, questão de atraso de entrega de produto. Essas são as principais segmentos, nichos de reclamações dos consumidores aqui do estado de São Paulo. E segue meio que na mesma toada do mês de dezembro de anos anteriores, né, Luiz? Sim, só tem crescido um pouco o número de reclamações. Temos, em média, 3 mil reclamações dia através do nosso site, fora os canais presenciais. Atingimos mais de 1 milhão de reclamações no ano passado, justamente pela facilidade do consumidor tem de agora também fazer sua reclamação pelo site, o que facilita e muito, enfim, o exercício dos seus direitos. Maravilha. Este foi Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do PROCON de São Paulo. Prazer recebê-lo. Excelente dia para você e obrigado pelos esclarecimentos, viu?
Obrigado, Rafael. Obrigado, Mariana. Parabéns pelo trabalho. Até mais. Obrigado. Até mais.